E se eu te dissesse que você não é apenas uma pessoa, mas 9 pessoas diferentes vivendo em um só corpo? E se cada decisão que você toma, cada emoção que sente, cada reação que tem, fosse na verdade a manifestação de forças ancestrais que habitam as profundezas da sua alma? Carl Jung, o revolucionário psiquiatra suíço, descobriu algo que mudaria para sempre nossa compreensão sobre quem realmente somos. Ele chamou essas forças de arquétipos e disse que são padrões universais da alma humana que moldam nossa existência desde o momento em que nascemos até o dia em que partimos desta vida. Imagine por um momento que você está diante de um espelho, mas não é um espelho comum. É um espelho da alma. E conforme você olha mais profundamente, começam a aparecer diferentes faces, diferentes expressões, diferentes energias. Uma hora você vê o guerreiro corajoso, pronto para enfrentar qualquer batalha. Em outro momento surge o sábio ancião, cheio de conhecimento e compreensão. Depois aparece o rebelde inconformado, questionando tudo ao seu redor. E assim por diante, 9 faces diferentes, 9 essências distintas, todas elas genuinamente suas. Nos próximos minutos, você descobrirá quais forças ancestrais estão moldando sua vida sem você perceber. Você entenderá por que às vezes se sente dividido, por que certas situações despertam reações que nem você mesmo reconhece como suas, e principalmente como integrar essas diferentes facetas para se tornar verdadeiramente completo. Jung disse uma vez que até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Hoje, vamos tornar consciente o que sempre esteve inconsciente. Você já se perguntou por que, às vezes, se sente como pessoas completamente diferentes, dependendo da situação? Por que no trabalho você é uma pessoa, em casa é outra e com os amigos uma terceira versão de si mesmo? Porque certas manhãs você acorda se sentindo invencível, como se pudesse conquistar o mundo. E em outros dias mal consegue sair da cama, sentindo que falta algo essencial em sua vida. Essa não é fraqueza, não é instabilidade, não é problema psicológico. É a manifestação natural dos arquétipos que vivem dentro de você. A verdade é que a maioria das pessoas vive uma vida fragmentada sem nem perceber. Elas se sentem incompletas, perdidas, como se estivessem interpretando um papel que não é verdadeiramente seu. E sabe por quê? Porque estão negando aspectos fundamentais de quem são. Estão vivendo apenas uma pequena fração do seu potencial, ignorando as outras 8 facetas poderosas que poderiam transformar completamente sua experiência de vida. Pense em quantas vezes você já se sentiu confuso sobre suas próprias reações. Quantas vezes você agiu de uma forma e depois pensou, por que eu fiz isso? Isso não é típico de mim. Ou quantas vezes você sentiu uma voz interna te puxando para uma direção, enquanto outra voz te empurrava para o lado oposto. Essas não são contradições, são diferentes arquétipos tentando se expressar através de você. Jung descobriu que existe uma linguagem universal da alma humana. Não importa se você nasceu no Brasil, na China, na África ou na Europa. Não importa se você é rico ou pobre, jovem ou velho, homem ou mulher. Todos nós compartilhamos os mesmos padrões fundamentais de energia psíquica. São como programas ancestrais, rodando no sistema operacional da sua mente, influenciando suas escolhas, seus relacionamentos, seus medos e seus sonhos. E aqui está o que é realmente fascinante. Quando você não reconhece esses arquétipos, eles controlam você. Eles fazem você reagir automaticamente, tomar decisões que não entende completamente, criar padrões repetitivos que te frustram. Mas quando você aprende a identificá-los, quando desenvolve uma relação consciente com cada um deles, algo mágico acontece. Você para de ser controlado e passa a ser o diretor da sua própria vida. Talvez você seja daquelas pessoas que sempre se sentiu diferente, como se não se encaixasse completamente em lugar nenhum. Ou talvez você seja do tipo que sempre teve a sensação de que existe mais em você do que consegue expressar. Pode ser que você seja alguém que vive relacionamentos superficiais porque não consegue se conectar autenticamente com as outras pessoas.
Ou quem sabe você é uma pessoa que toma decisões e depois fica se questionando se fez a escolha certa, porque não sabe exatamente qual voz interna deveria estar seguindo. Se você se identificou com qualquer uma dessas situações, você não está sozinho. Na verdade, você está experimentando algo que é universalmente humano. A diferença é que a maioria das pessoas aceita essa fragmentação como normal, como parte inevitável da condição humana. Mas Jung nos mostrou que existe outro caminho. Um caminho de integração, de totalidade, de se tornar verdadeiramente quem você foi destinado a ser. O processo que Jung chamou de individuação é essencialmente isso: reconhecer, integrar e equilibrar todos os aspectos da sua personalidade. É como reunir uma família que estava separada há muito tempo. Cada arquétipo tem seus dons únicos, suas perspectivas especiais, suas contribuições valiosas para a sua vida. Quando eles trabalham em harmonia, você experimenta algo que poucas pessoas conhecem: a sensação de estar verdadeiramente inteiro. Imagine como sua vida seria diferente se você soubesse exatamente qual parte de si mesmo consultar em cada situação. Se você enfrentasse um desafio e pudesse conscientemente acessar a coragem do herói. Se precisasse tomar uma decisão importante e pudesse contar com a sabedoria do sábio. Se estivesse em um relacionamento e pudesse equilibrar perfeitamente seus aspectos femininos e masculinos, através da ânima e do ânimos. Se quisesse nutrir alguém e pudesse fazê-lo através da energia amorosa da Grande Mãe. Isso não é fantasia. Isso não é autoajuda superficial. Isso é psicologia profunda, baseada em décadas de pesquisa e observação clínica. Jung trabalhou com milhares de pacientes e descobriu que os mesmos padrões se repetiam independentemente da cultura, da época ou das circunstâncias pessoais. Ele percebeu que existe uma estrutura universal da psique humana e que compreender essa estrutura é a chave para a transformação pessoal. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre os arquétipos. Eles não são apenas conceitos teóricos. Eles são forças vivas, energias dinâmicas, que estão constantemente influenciando sua vida. Eles aparecem nos seus sonhos, nas suas projeções sobre outras pessoas, nas suas paixões, nos seus medos, nas suas ambições. Eles são a razão pela qual certas histórias te tocam profundamente. Certas pessoas te fascinam ou te irritam intensamente. Certas situações despertam reações emocionais que parecem desproporcionais. Quando você começa a reconhecer os arquétipos em ação, é como se um véu fosse removido dos seus olhos. Suddenly tudo faz sentido. Você entende por que sempre foi atraído por certas coisas e repelido por outras. Você compreende a dinâmica dos seus relacionamentos de uma forma completamente nova. Você percebe padrões na sua vida que antes pareciam aleatórios ou confusos. E mais importante ainda, você ganha o poder de escolha. Em vez de ser inconscientemente dirigido pelos arquétipos, você aprende a trabalhar conscientemente com eles. Você descobre como nutrir os aspectos que precisam se desenvolver em você e como equilibrar aqueles que talvez estejam dominando sua personalidade de forma excessiva. Vamos começar nossa jornada de descoberta com o primeiro arquétipo que provavelmente você já sentiu pulsar dentro de si em algum momento da vida. É a energia do herói. Aquela força que surge quando você precisa enfrentar um desafio, superar um obstáculo ou proteger algo que é importante para você. O herói não é apenas sobre grandes gestos épicos ou batalhas cinematográficas. Ele vive nos pequenos atos de coragem do dia a dia, na sua capacidade de se levantar depois de uma queda, na determinação de não desistir mesmo quando tudo parece impossível. Como você reconhece o herói dentro de você? Primeiro, observe seus momentos de maior determinação. Quando algo realmente importa para você, quando você sente que precisa lutar por isso, existe uma energia que surge de algum lugar profundo. É uma sensação de que você pode superar qualquer obstáculo, de que tem recursos internos que nem sabia que existiam. Talvez tenha sido quando você defendeu alguém que estava sendo injustiçado, ou quando decidiu mudar de carreira mesmo com medo do desconhecido, ou quando enfrentou um problema de saúde com uma força que surpreendeu até você mesmo.
O herói se manifesta também na sua relação com desafios. Enquanto algumas pessoas fogem das dificuldades, você às vezes se sente energizado por elas. Existe uma parte de você que pensa, vamos ver do que sou capaz. Nos relacionamentos, o herói aparece como o protetor, aquele que está sempre pronto para defendê-los das pessoas que ama. No trabalho, é a pessoa que assume responsabilidades difíceis, que não tem medo de liderar em tempos de crise. Mas o herói tem sua sombra, e é crucial reconhecê-la. Quando desequilibrado, o herói pode se tornar o mártir que sempre se sacrifica, pelos outros até se esgotar completamente. Pode virar o controlador que acredita que só ele pode resolver os problemas. Ou pode se transformar no agressor que usa sua força para dominar em vez de proteger. Se você se reconhece constantemente salvando outras pessoas, assumindo responsabilidades que não são suas, ou sentindo que o mundo inteiro depende de você, sua energia heróica pode estar desbalanceada. A integração saudável do herói acontece quando você aprende a equilibrar coragem com humildade. É reconhecer que às vezes a maior coragem está em pedir ajuda, em admitir que não tem todas as respostas, em deixar que outros lutem suas próprias batalhas. O herói integrado sabe quando agir e quando recuar, quando liderar e quando seguir. Ele transforma desafios pessoais em crescimento genuíno, não apenas para impressionar outros ou provar seu valor, mas porque entende que cada obstáculo superado o torna mais capiente de ajudar e inspirar outras pessoas. Agora deixe-me te apresentar uma energia completamente diferente, mas igualmente poderosa: o sábio. Se o herói é movido pela ação e pela coragem, o sábio é movido pela busca da verdade e do entendimento. Existe uma parte de você que sempre teve fome de conhecimento, que faz perguntas profundas, que não se satisfaz com respostas superficiais. O sábio é aquela voz interna, que quer entender não apenas o que acontece, mas por que acontece. É a curiosidade insaciável, a necessidade de encontrar significado e padrões em tudo. Você reconhece o sábio quando se pega fazendo perguntas que outras pessoas nem pensaram em fazer, quando lê um livro e imediatamente quer ler 3 outros sobre o mesmo assunto, quando está numa conversa e naturalmente se torna a pessoa que faz as perguntas mais profundas, que conecta ideias que pareciam não ter relação. O sábio não é necessariamente o mais inteligente da sala, mas é aquele que está sempre buscando compreender melhor a si mesmo e ao mundo ao redor. Nos relacionamentos, o sábio é aquele que oferece perspectiva, que ajuda as pessoas a verem situações de ângulos diferentes. No trabalho, é quem está sempre aprendendo, sempre se atualizando, sempre procurando formas melhores de fazer as coisas. O sábio também aparece na sua capacidade de aprender com as experiências, de transformar até os momentos mais difíceis em lições valiosas. Mas cuidado com a sombra do sábio. Quando desequilibrado, ele pode se tornar arrogante, acreditando que sabe mais que todos os outros. Pode ficar paralisado pela análise excessiva, sempre estudando e nunca agindo. Ou pode se tornar cínico, usando seu conhecimento para menosprezar aqueles que considera menos informados. Se você se pega constantemente corrigindo outras pessoas, ou se sente frustrado porque ninguém parece estar no seu nível intelectual, ou se tem dificuldade de tomar decisões porque sempre quer mais informações, sua energia do sábio pode estar desequilibrada. A integração saudável do sábio acontece quando você percebe que verdadeira sabedoria não é apenas acumular conhecimento, mas saber como aplicá-lo com compaixão. O sábio integrado entende que, às vezes, a maior sabedoria está em admitir que não sabe, em manter a mente de principiante, em ensinar através do exemplo mais do que através das palavras. Ele transforma experiências em ensinamentos não para se sentir superior, mas para contribuir genuinamente com o crescimento coletivo. Agora, prepare-se para conhecer uma energia que talvez seja uma das mais incompreendidas: o rebelde. Se você sempre se sentiu desconfortável com autoridades questionáveis, se tem uma tendência natural de questionar regras que não fazem sentido, se sente uma energia de revolução quando vê injustiças ou sistemas obsoletos,
o arquétipo do rebelde. Pulsa forte dentro de você. Mas o rebelde não é simplesmente alguém que se opõe por se opor. É uma força evolutiva, uma energia transformadora que questiona o status quo para criar algo melhor. O rebelde aparece quando você vê algo que está errado e não consegue ficar calado. Quando everyone está seguindo uma direção que você sabe que não está certa, e você tem coragem de ir na direção oposta. Quando você prefere ser autêntico e rejeitado do que aceito e falso. O rebelde é aquela parte de você que valoriza a liberdade acima da segurança, a verdade acima da popularidade, a integridade acima da conveniência. Nos relacionamentos, o rebelde é aquele que não aceita dinâmicas tóxicas, que confronta comportamentos prejudiciais, mesmo quando é mais fácil ignorar. No trabalho, é quem sugere mudanças necessárias, mesmo sabendo que pode gerar resistência. Na sociedade, é quem não compra automaticamente as narrativas dominantes, que pensa por si mesmo e incentiva outros a fazerem o mesmo. A sombra do rebelde, porém, pode ser destrutiva. Quando desequilibrado, ele pode se tornar o eterno adolescente que se rebela contra tudo sem propor alternativas construtivas. Pode virar o cínico que critica constantemente, mas nunca contribui para melhorar as situações. Ou pode se transformar no revolucionário que destrói estruturas importantes junto com as problemáticas. Se você se pega sempre em conflito, sempre insatisfeito, sempre criticando sem oferecer soluções, sua energia rebelde pode estar mal direcionada. A integração saudável do rebelde acontece quando você aprende a canalizar essa energia de forma construtiva. É questionar não por questionar, mas para criar mudanças positivas. É confrontar sistemas e comportamentos prejudiciais, oferecendo alternativas melhores. O rebelde integrado entende que verdadeira revolução não é destruição, é transformação. Ele usa sua capacidade de ver além do convencional para libertar não apenas a si mesmo, mas também outras pessoas de condicionamentos que impedem o crescimento genuíno. Agora, vamos mergulhar em um dos conceitos mais revolucionários e transformadores de Jung, a anima e o animus. Este pode ser o arquétipo que mais vai mudar sua forma de se relacionar consigo mesmo e com outras pessoas. Jung descobriu que todo ser humano, independentemente do gênero, carrega dentro de si aspectos tanto femininos quanto masculinos. A anima é o lado feminino interior dos homens, e o animus é o lado masculino interior das mulheres. Mas isso vai muito além de questões de gênero. É sobre integrar qualidades complementares que existem em todos nós. Se você é homem, existe uma parte de você que é intuitiva, receptiva, emocional, criativa, nutridora. Essas qualidades não te fazem menos masculino, elas te fazem um ser humano completo. Se você é mulher, existe uma parte de você que é assertiva, lógica, independente, competitiva, direcionada para objetivos. Essas qualidades não te fazem menos feminina, elas te fazem uma pessoa inteira. E se você não se identifica rigidamente com nenhum gênero, você provavelmente já tem uma percepção natural dessa integração. Como você reconhece a necessidade de integrar sua ânima ou ânimos? Primeiro, observe suas projeções. Aquelas pessoas que te fascinam intensamente ou que te irritam profundamente frequentemente carregam qualidades da sua ânima ou ânimos que você ainda não integrou. O homem que se sente irresistivelmente atraído por mulheres muito emotivas pode estar projetando sua própria necessidade de se conectar com seus sentimentos. A mulher que se sente constantemente frustrada com homens insensíveis pode estar negando sua própria necessidade de desenvolver assertividade. Nos relacionamentos, a falta de integração da anima ou animus cria dinâmicas desequilibradas. Homens que negam seu lado feminino interior podem se tornar excessivamente rígidos, controladores, desconectados de suas emoções. Eles procuram mulheres para suprir tudo que negam em si mesmos, criando relacionamentos codependentes. Mulheres que negam seu lado masculino interior podem se tornar excessivamente passivas, dependentes, sem direção própria. Elas procuram homens para suprir sua necessidade de força e direcionamento, criando também
Dinâmicas desequilibradas. A integração começa com a honestidade brutal sobre quais qualidades você admira ou rejeita no gênero oposto. Se você é homem e constantemente critica mulheres por serem muito emotivas, talvez seja a hora de explorar sua própria relação com as emoções. Se você é mulher e sempre se sente intimidada por homens muito dominantes, pode ser que precise desenvolver sua própria capacidade de liderança e assertividade. O processo de integração é profundamente libertador. Homens que integram sua ânima se tornam mais empáticos, criativos, intuitivos, sem perder sua masculinidade. Na verdade, eles se tornam mais atraentes e completos. Mulheres que integram seu ânimos se tornam mais confiantes, direcionadas, independentes, sem perder sua feminilidade. Elas também se tornam mais completas e magnéticas. Quando você integra esses aspectos, seus relacionamentos se transformam. Você para de procurar alguém para completar você e começa a procurar alguém para compartilhar sua completude. Você para de projetar suas qualidades negadas nos outros e assume responsabilidade por desenvolvê-las em si mesmo. Isso cria relacionamentos mais saudáveis, equilibrados e autênticos. Agora vamos explorar uma energia que pode ser uma das mais poderosas e universais: a Grande Mãe. Independentemente do seu gênero, ou se você tem filhos ou não, existe uma parte de você que tem a capacidade inata de nutrir, proteger, cuidar e apoiar o crescimento de outros seres. A Grande Mãe não é apenas sobre maternidade biológica. É sobre uma forma de amor que é incondicional, protetora, nutritiva e que busca o bem maior de todos. Você reconhece a Grande Mãe quando sente um impulso natural de cuidar de alguém que está sofrendo, quando vê uma criança, um animal ou até mesmo um adulto em dificuldades e sente uma energia protetora surgindo dentro de você, quando naturalmente cria espaços seguros para que outras pessoas possam se expressar autenticamente, quando tem a capacidade de ver o potencial nas pessoas, mesmo quando elas mesmas não conseguem ver. A Grande Mãe aparece na sua capacidade de ouvir sem julgar, de oferecer conforto em momentos difíceis, de celebrar genuinamente os sucessos dos outros. Ela se manifesta quando você cozinha com amor para pessoas queridas, quando oferece seu lar como refúgio, quando naturalmente assume o papel de cuidador em situações de crise. Nos ambientes profissionais, é a pessoa que cria uma atmosfera acolhedora, que se preocupa genuinamente com o bem-estar da equipe. Mas a sombra da Grande Mãe pode ser sufocante e destrutiva. Quando desequilibrada, ela pode se tornar a mãe superprotetora, que não permite que outros cresçam através de suas próprias experiências. Pode virar a codependente que se define através do cuidado excessivo dos outros, negligenciando suas próprias necessidades. Ou pode se transformar na mártir que se sacrifica constantemente e depois ressente-se por não ser suficientemente valorizada. Se você se pega sempre assumindo responsabilidades pelos problemas dos outros, se sente culpa quando estabelece limites, se sua identidade está muito vinculada ao papel de cuidador, ou se fica ressentido quando seus cuidados não são reconhecidos, sua energia da Grande Mãe pode estar desequilibrada. A integração saudável da Grande Mãe acontece quando você aprende a diferença entre cuidado nutritivo e controle disfarçado. É nutrir sem sufocar, apoiar sem criar dependência, amar sem perder sua própria identidade. A Grande Mãe integrada entende que às vezes o maior ato de amor é permitir que outros enfrentem suas próprias dificuldades. Ela cuida de si mesma com a mesma dedicação que cuida dos outros, porque entende que só pode dar genuinamente aquilo que possui. Agora prepare-se para conhecer talvez o arquétipo mais misterioso e fascinante, o mágico. Se você sempre sentiu que existe algo além do que os olhos podem ver, se tem experiências de sincronicidades que parecem mais do que coincidência, se sente uma conexão natural com o poder transformador que existe dentro de você, o arquétipo do mágico está ativo em sua vida. O mágico não é sobre truques ou ilusões, é sobre a capacidade de transformar conscientemente sua realidade interna.
e, consequentemente, sua experiência externa. O mágico aparece na sua capacidade de ver possibilidades onde outros veem apenas problemas. Na sua habilidade de transformar experiências dolorosas em sabedoria e crescimento. Na sua sensibilidade para perceber padrões, conexões e significados que não são óbvios para todos. Você reconhece o mágico quando experimenta momentos de insight profundo que mudam completamente sua perspectiva sobre uma situação. Nos relacionamentos, o mágico é aquele que consegue ver através das máscaras que as pessoas usam e conectar-se com sua essência verdadeira. No trabalho, é quem encontra soluções criativas para problemas complexos. Quem consegue ver o potencial em situações que outros consideram sem esperança. O mágico também se manifesta na sua capacidade de influenciar positivamente o ambiente ao seu redor simplesmente através da sua presença e energia. A verdadeira magia do mágico está na alquimia emocional e espiritual. É a capacidade de transformar raiva em compaixão, medo em coragem, dor em sabedoria, separação em conexão. É entender que você tem o poder de escolher como responder a qualquer situação e que essa escolha pode literalmente mudar sua realidade. Quando você transforma conscientemente um padrão negativo em positivo, quando muda uma crença limitante por uma expansiva, quando cura uma ferida emocional profunda, você está praticando verdadeira magia. Mas o mágico também tem sua sombra. Quando desequilibrado, pode se tornar o manipulador que usa seu entendimento das pessoas para controlá-las. Pode virar o escapista que se perde em fantasias em vez de lidar com a realidade prática. Ou pode se transformar no charlatão que promete transformações impossíveis, sem fazer o trabalho interior necessário. A integração saudável do mágico acontece quando você usa seu poder transformador com responsabilidade e sabedoria. É reconhecer que verdadeira magia não é controlar outros ou circunstâncias externas, mas dominar conscientemente seus próprios processos internos de transformação. O mágico integrado entende que o maior milagre é se tornar genuinamente quem você foi destinado a ser. Vamos agora conhecer uma das energias mais puras e transformadoras que existe dentro de você, o inocente. Talvez você pense que inocência é ingenuidade, que é algo que perdemos conforme crescemos e enfrentamos as dificuldades da vida. Mas Jung nos mostra que existe uma diferença profunda entre ingenuidade inconsciente e inocência consciente. O arquétipo do inocente é sobre manter a capacidade de se maravilhar, de confiar na vida, de ver beleza e possibilidade, mesmo depois de ter passado por decepções e sofrimentos. Você reconhece o inocente quando ainda consegue se emocionar com um pôr do sol, quando sente alegria genuína com pequenas coisas do cotidiano, quando mantém a esperança mesmo quando a lógica sugere pessimismo. É aquela parte de você que acredita que as pessoas são fundamentalmente boas, que a vida tem um propósito maior, que sempre existe uma possibilidade de recomeço e renovação. O inocente não é quem nunca sofreu, é quem sofreu, mas escolheu não endurecer o coração. Nos relacionamentos, o inocente é aquele que ama de forma pura e genuína, que não calcula nem manipula, que oferece sua presença de forma autêntica. No trabalho, é quem mantém o entusiasmo mesmo em ambientes cínicos, quem vê cada projeto como uma nova aventura, quem contagia outros com sua energia positiva. O inocente também aparece na sua capacidade de perdoar, de dar novas chances, de acreditar na possibilidade de mudança e crescimento. Mas é importante distinguir o inocente saudável de sua sombra. Quando desequilibrado, o inocente pode se tornar ingênuo de forma perigosa, confiando em pessoas que claramente não merecem confiança, negando realidades difíceis que precisam ser enfrentadas. Pode virar o eterno otimista que minimiza problemas reais ou que se torna vítima repetidamente porque não desenvolve discernimento. Se você se pega sempre sendo enganado pelas mesmas pessoas, ou se evita confrontar situações difíceis porque prefere acreditar que tudo vai se resolver magicamente, seu inocente pode estar desequilibrado. A integração saudável do inocente acontece quando você desenvolve o que podemos chamar de inocência sábia.
É manter a fé e a esperança, mas desenvolver também discernimento e limites saudáveis. É escolher confiar, não porque é ingênuo, mas porque entende que a confiança é uma qualidade que você quer cultivar em si mesmo. O inocente integrado sabe que ser ferido faz parte da vida, mas escolhe conscientemente não deixar que as feridas fechem seu coração para sempre. Agora, vamos explorar uma energia que talvez seja uma das mais necessárias no mundo atual: o governante. Se você sente uma responsabilidade natural pelo bem-estar coletivo, se tem uma visão clara de como as coisas poderiam funcionar melhor, se naturalmente assume posições de liderança quando a situação exige, o arquétipo do governante pulsa dentro de você. Mas o governante não é sobre poder sobre outros, é sobre poder a serviço de outros, sobre criar estruturas e sistemas que permitam que todos possam prosperar. O governante aparece na sua capacidade de ver o quadro geral, de entender como diferentes elementos se conectam para formar um todo funcional. É aquela parte de você que assume responsabilidade não apenas por si mesmo, mas pelo grupo, pela família, pela organização, pela comunidade. Você reconhece o governante quando naturalmente organiza situações caóticas, quando as pessoas se voltam para você em busca de direção, quando você sente o peso da responsabilidade de tomar decisões que afetam outros. Nos relacionamentos, o governante é aquele que naturalmente assume responsabilidades domésticas, que organiza eventos familiares, que se preocupa com o bem-estar de todos. No trabalho, é quem tem uma visão estratégica, quem consegue coordenar diferentes departamentos ou personalidades, quem toma decisões difíceis quando necessário. O governante também se manifesta na sua capacidade de criar e manter estruturas que apoiem o crescimento e a segurança das pessoas ao seu redor. A sombra do governante, porém, pode ser tirânica e controladora. Quando desequilibrado, ele pode se tornar o ditador que acredita que só sua visão está correta, que controla outros através do medo ou da manipulação. Pode virar o workaholic que sacrifica relacionamentos e saúde em nome do bem maior. Ou pode se transformar no microgerenciador que não confia em ninguém para fazer as coisas da forma certa. Se você se pega sempre precisando controlar situações, se fica ansioso quando não está no comando, ou se as pessoas ao seu redor se sentem sufocadas pela sua necessidade de organizar tudo, sua energia do governante pode estar desequilibrada. Integração saudável do governante acontece quando você aprende a liderar através do exemplo e do serviço, não através do controle. É criar estruturas que empoderam outros em vez de limitá-los. É assumir responsabilidade sem assumir controle total. O governante integrado entende que verdadeira liderança é desenvolver outros líderes, é criar sistemas que funcionem mesmo. Quando você não está presente, é usar seu poder para elevar e não para dominar. Finalmente vamos conhecer o último dos 9 arquétipos, o explorador. Se você sempre sentiu uma sede insaciável de experiências novas, se a rotina te sufoca, se tem uma necessidade profunda de liberdade e autodescoberta, o arquétipo do explorador é uma força dominante em sua vida. O explorador não é apenas sobre viagens físicas, embora possa incluir isso. É sobre a jornada de descobrir quem você realmente é, de expandir constantemente seus horizontes, de nunca se acomodar completamente em zona de conforto. Você reconhece o explorador na sua curiosidade insaciável sobre a vida, na sua disposição de correr riscos para crescer, na sua capacidade de se adaptar a situações novas e desafiadoras. É aquela parte de você que fica entediada com segurança demais, que precisa constantemente de novos estímulos, experiências e aprendizados. O explorador aparece quando você sente o chamado da aventura, quando algo dentro de você diz que é hora de seguir em frente, de explorar territórios desconhecidos da vida. Nos relacionamentos, o explorador é aquele que traz novidade e crescimento, que encoraja o parceiro a expandir seus horizontes, que não aceita relacionamentos estagnados. No trabalho, é quem está sempre propondo projetos inovadores, quem se voluntaria para desafios que outros evitam,
quem traz perspectivas frescas para situações antigas. O explorador também se manifesta na sua disposição de questionar suas próprias crenças e padrões, de se reinventar quando necessário. Mas a sombra do explorador pode ser destrutiva e irresponsável. Quando desequilibrado, ele pode se tornar o eterno fugitivo que nunca se compromete realmente com nada nem ninguém, que usa a busca por liberdade como desculpa para evitar intimidade e responsabilidade. Pode virar o aventureiro impulsivo que toma decisões arriscadas sem considerar as consequências para si mesmo ou para outros. Ou pode se transformar no insatisfeito crônico, que está sempre procurando algo melhor em outro lugar, em vez de criar profundidade onde está. Se você se pega sempre querendo escapar quando as coisas ficam difíceis, se tem dificuldade de manter compromissos de longo prazo, ou se está constantemente insatisfeito com sua situação atual sem fazer esforços reais para melhorá-la, sua energia do explorador pode estar desequilibrada. A integração saudável do explorador acontece quando você aprende a equilibrar liberdade com responsabilidade, aventura com estabilidade, exploração externa com descoberta interna. É entender que a verdadeira liberdade não é escapar de tudo, mas escolher conscientemente onde investir sua energia. O explorador integrado usa sua sede de experiências para se tornar uma pessoa mais rica, mais sábia, mais compassiva. Ele explora não para fugir da vida, mas para abraçá-la mais completamente. Agora que você conheceu os 9 arquétipos que vivem dentro de você, quero que pare por um momento e absorva a magnitude do que acabamos de descobrir juntos. Você não é fragmentado. Você não é confuso. Você não é incompleto. Você é magnificamente complexo, como uma sinfonia com 9 instrumentos diferentes, cada um contribuindo com sua própria melodia única para criar a música extraordinária que é a sua vida. Durante décadas, talvez você tenha se sentido dividido, como se diferentes partes de você estivessem em conflito constante. Agora você entende que esses não eram conflitos, eram diferentes aspectos da sua alma tentando se expressar e encontrar harmonia. Jung descobriu algo revolucionário, que a psique humana não é uma coisa simples, unidimensional. Ela é como uma mandala, um círculo sagrado onde cada arquétipo ocupa seu lugar específico, contribuindo para a totalidade. Quando você olha para a sua vida através desta lente, tudo começa a fazer sentido de uma forma completamente nova. Aqueles momentos em que você se sentia corajoso como um guerreiro, era seu herói se manifestando. Quando buscava conhecimento insaciavelmente, era seu sábio em ação. Quando questionava autoridades injustas, era seu rebelde emergindo. Cada faceta era real, cada energia era autêntica, cada expressão era genuinamente sua. A verdadeira transformação acontece quando você para de lutar contra essas diferentes energias e começa a trabalhar conscientemente com elas. Imagine ter acesso consciente a toda essa riqueza interior. Quando enfrentar um desafio, você pode chamar seu herói para ter coragem. Quando precisar tomar uma decisão importante, pode consultar seu sábio para ter clareza. Quando algo não estiver funcionando em sua vida, pode ativar seu rebelde para criar mudanças necessárias. Quando precisar nutrir alguém, sua grande mãe está disponível. Quando quiser transformar padrões negativos, seu mágico tem as ferramentas. Mas aqui está o que é ainda mais extraordinário. Quando você integra conscientemente todos esses aspectos, algo mágico acontece. Você desenvolve o que Jung chamou de self, o eu verdadeiro, que é maior que a soma de todas as partes. É como se todos os arquétipos formassem um conselho de sabedoria interno, cada um oferecendo sua perspectiva única, mas todos trabalhando, juntos para o seu bem maior. Você para de ser controlado inconscientemente por essas energias e se torna o maestro da sua própria sinfonia interior. Seus relacionamentos se transformam completamente quando você opera a partir desta totalidade integrada. Em vez de projetar nos outros as qualidades que você não reconhece em si mesmo, você consegue se relacionar de pessoa completa para pessoa completa. Quando seu parceiro está passando por dificuldades,
Você pode oferecer a compaixão da grande mãe, a sabedoria do sábio, ou a proteção do herói, conforme a situação exige. Quando você mesmo está enfrentando desafios, não precisa depender de outros para suprir aspectos que você pode desenvolver internamente. No trabalho, essa integração te torna uma pessoa extraordinariamente versátil e eficaz. Você pode liderar com a autoridade do governante quando necessário, inovar com a criatividade do mágico, questionar com a perspicácia do rebelde, aprender com a curiosidade do sábio. Você se torna alguém que as pessoas procuram naturalmente, porque sentem que você tem acesso a uma sabedoria e uma completude que elas também desejam desenvolver. Mas talvez o benefício mais profundo seja a paz interior que vem com esta compreensão. Você para de se julgar por ter reações ou impulsos diferentes em situações diferentes. Você entende que não existe um eu verdadeiro singular que você precisa descobrir, mas sim uma totalidade rica e multifacetada que você pode continuar desenvolvendo e integrando ao longo de toda a vida. A contradição deixa de ser um problema e se torna uma riqueza. Jung disse que o objetivo da vida humana não é a felicidade, é a individuação, que é o processo de se tornar quem você realmente é. E quem você realmente é não é apenas um arquétipo, é a integração consciente e harmoniosa de todos eles. É o herói que tem a sabedoria de saber quando lutar e quando recuar. É o sábio que tem a humildade de continuar aprendendo. É o rebelde que constrói enquanto questiona. É a ânima e o ânimos trabalhando em perfeita complementaridade. É a grande mãe que nutre sem sufocar. É o mágico que transforma com responsabilidade. É o inocente que mantém a fé através da experiência. É o governante que lidera através do serviço. É o explorador que busca expandir-se, mantendo raízes profundas. A partir de hoje, você tem uma ferramenta extraordinária para navegar sua vida. Quando estiver confuso sobre como reagir a uma situação, pergunte-se: qual arquétipo seria mais útil aqui? Quando estiver lutando com um padrão repetitivo, investigue. Qual arquétipo está desequilibrado e precisa de atenção? Quando estiver se sentindo incompleto, reflita: quais aspectos de mim mesmo estou negando ou subdesenvolvendo? Lembre-se de que este é um processo, não um destino. Você não vai acordar amanhã com todos os arquétipos perfeitamente integrados. Mas agora você tem consciência, e consciência é o primeiro passo para a transformação. Cada dia que você escolhe reconhecer e trabalhar conscientemente com essas energias, você se torna mais inteiro, mais autêntico, mais capaz de viver plenamente sua vida única. Alguns dias, seu herói estará mais ativo. Outros, será seu sábio. Às vezes, você precisará da energia revolucionária do rebelde. Outras vezes, da compaixão nutritiva da grande mãe. Esta variação não é instabilidade, é riqueza. É a dança complexa e bela de uma alma humana completamente expressa. Aqui está uma promessa. Conforme você desenvolve esta consciência arquetípica, você se torna um farol para outras pessoas. Elas sentem sua completude, sua autenticidade, sua capacidade de acessar diferentes qualidades conforme a vida exige. Você se torna alguém que inspira outros, não através do que diz, mas através de quem você é. Você se torna um exemplo vivo de que é possível ser totalmente humano, totalmente autêntico, totalmente integrado. Os próximos 7 dias são cruciais. Escolha um arquétipo que você sente que está subdesenvolvido em você e dedique-se conscientemente a nutri-lo. Se você raramente acessa seu herói, encontre pequenas oportunidades de ser corajoso. Se seu sábio está adormecido, comprometa-se a aprender algo novo. Se sua grande mãe precisa de atenção, pratique cuidar genuinamente de alguém. Faça disso um experimento consciente e observe como sua vida começa a mudar. Compartilhe estas descobertas com pessoas próximas. Pergunte a eles quais arquétipos eles reconhecem em você, quais eles gostariam de desenvolver em si mesmos. Crie conversas profundas sobre quem vocês realmente são, além das máscaras sociais que usam diariamente. Permita que esta sabedoria transforme não apenas você, mas também seus relacionamentos. Jung nos deixou uma verdade poderosa quando disse:
Sua visão se torna clara quando você consegue olhar para dentro do seu coração. Quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Hoje você acordou para a rica complexidade da sua própria alma. Você descobriu que não é uma pessoa limitada tentando se encaixar em uma caixa pequena, mas um universo inteiro de possibilidades esperando para ser explorado e integrado. A jornada de individuação é a aventura mais importante que você pode empreender, porque é a jornada de se tornar verdadeiramente quem você foi destinado a ser. E agora você tem um mapa. Você conhece os territórios da sua alma. Você sabe que cada arquétipo tem seus dons e suas sombras, suas contribuições, únicas para a sua totalidade. Use esta sabedoria, viva esta completude, torne-se o ser humano extraordinário e integrado que sempre teve o potencial de ser.